Olá, boa noite. O programa em off desse domingo está começando e nós vamos discutir hoje a respeito do efeito da tragédia de Brumadinho, não só para a região de Minas, mas para a região Nordeste e o estado de Pernambuco. Por quê? Porque há a possibilidade de que esses rejeitos tóxicos cheguem aqui ao Rio São Francisco. E aí, para isso, convidamos o Neison Freire, que é pesquisador da Fundagem, especialista em gestão de acidentes naturais, e também o Guerino Edécio, que é economista, que vai analisar os impactos econômicos dessa possibilidade. No programa em off, que está começando agora. Neison Freire é pesquisador da Fundação Joaquim Nabuco, com pós-doutorado em gestão de riscos aos desastres naturais pela Universidade de Buenos Aires, na Argentina. Neison, muito obrigado por participar do programa dessa noite, conversando a respeito desses impactos do pós-Brumadinho, que as pessoas até podem pensar, mas Brumadinho é em Minas, é distante. Não, mas a gente precisa ficar atento porque o São Francisco traz tudo aquilo para cá, de alguma forma, né? Enfim, a gente vai conversar a respeito disso ao longo do programa. Obrigado por atender ao convite da nossa produção. Eu que agradeço a oportunidade de poder discutir esse assunto com você e os seus telespectadores. E Guerino Edécio, já frequentador aqui do programa em off, que vai acompanhar, né, Guerino, também essas informações que serão colocadas para analisar os impactos econômicos em relação a essa questão toda aí. A gente agradece também a você, telespectador, que está já conosco no programa em off de hoje, que vai discutir a respeito dessa questão de Brumadinho, os impactos do pós-acidente lá, tem gente que nem chama de acidente, né, em Brumadinho. Bom, e como analisar essa questão, hein? Bom, é um tema muito complexo, ele envolve várias áreas do conhecimento, então é um esforço muito grande de tentar entender o que aconteceu, quais os seus desdobramentos, e fazer um projeto, né? Fazer um planejamento, um conjunto de ações envolvendo várias instituições, a população, para que isso não torne a acontecer. Por outro lado, também tentar diminuir, minimizar os possíveis impactos de um desastre que ele não acabou. Ele ainda está em curso, ele está em andamento. Esse desastre, como todos os desastres tecno-industriais, como foi esse que aconteceu tanto em Mariana como em Brumadinho, mas também os desastres naturais, como é o caso das secas e nas inundações, eles têm tempos distintos. O tempo atual é um tempo da emergência, é um tempo agora do resgate dessas vítimas que lamentamos muito, do atendimento às famílias que estão sofrendo com todo esse acontecimento. Mas outros tempos virão, o tempo de acomodação dessa lama de rejeitos, depois um tempo de contaminação, e isso pode se estender ainda durante meses e anos. As universidades, instituições de pesquisa, como a Fundação Joaquim Nabuco, aqui em Recife, por exemplo, certamente vai acompanhar para que a gente possa dar elementos para que a sociedade e todas as autoridades possam tomar melhores decisões com relação à gestão integrada de risco aos desastres. E aí, Guerino, isso pode trazer um impacto econômico para Minas, para os estados da região Nordeste, enfim, por onde essa água passar, de alguma forma, não? Na verdade, o impacto é enorme, né? É enorme, tanto do ponto de vista humano, né? Social, ambiental, quanto do ponto de vista econômico, evidentemente, né? E, na verdade, o que nós temos que nos perguntar é até que ponto isso, de fato, foi um desastre, né? Faltando só, na perspectiva da Vale, de colocar a palavra natural, né? Desastre natural. Não foi um desastre, como alguns já colocam, foi uma coisa que é provida de culpa, né? E o grande mal brasileiro, a origem talvez não esteja nem na geografia, nem na empresa, apesar de ser ela a maior culpada, esteja no nosso aparato institucional, jurídico, legal. Se tivéssemos pessoas presas por Mariana, esse acidente provavelmente não ocorreria.
se não tivermos pessoas presas do alto comando da empresa, tomadoras de decisão, o custo econômico, o custo social, o custo ambiental vai continuar ocorrendo no Brasil, e existem, pelo que eu andei verificando na imprensa, mais de 300 barragens de natureza parecida, com risco parecido, eu diria até com incerteza. Principalmente ali em Minas, depois vem o Pará, com o segundo maior São 200 número, em né? alto risco. Aí tem ali em Santa Catarina, Mato Grosso, aquela área ali dos rejeitos, né? Dos rejeitos, minérios, só né? falando de rejeitos. A quantidade de fiscais, do ponto de vista governamental, é irrisória, não dá conta. E os custos ficam atrelados à sociedade mesmo, né? Porque, na verdade, quando se fala de que a Vale perdeu, a Vale não perdeu nada, além dos ativos que foram danificados por conta do que aconteceu. Mas, do ponto de vista econômico, quem perdeu foram os acionistas. Os acionistas quem são? BNDES, Banco do Brasil, Caixa Econômica. Então, quem perdeu foi a sociedade brasileira. Além de perder vidas, que não tem preço custo, que paga. não tem preço, não se pode precificar esse tipo de coisa. Perdemos todos, do ponto de vista econômico, a imagem do país lá fora fica deteriorada, isso prejudica a entrada de novos investimentos. Tem fundos que são proibidos de investir em empresas que são prejudiciais ao meio ambiente. Quer dizer, nós não podemos calcular o custo da nossa irresponsabilidade, do ponto de vista governamental, em todos os níveis, no nível federal, no nível estadual, no nível municipal. E a sociedade brasileira tem que tomar uma posição com relação a isso. Nós não podemos tolerar impunidade em nenhum nível, nem neste. Né? E a gente fica com aquela impressão, olha, isso poderia ter sido evitado. Poderia ter sido evitado? Com certeza. Nós partimos do princípio de que, para a gente fazer uma melhor gestão do risco, a gente tem que trabalhar com aspectos ligados ao antes, ao durante e ao pós-desastre. Então, são equipes diferentes, são conhecimentos diferentes. Então, é possível trabalhar com o conceito de antecipação dos desastres, minimizando não apenas o que pode acontecer, mas, em alguns casos, até evitar que ele ocorra, que é o caso desse tipo de desastre. Concordo totalmente com o professor, a natureza não tem nada a ver com isso, muito menos a geografia. Veja, foram o quê? As decisões do homem com relação ao uso do solo e ocupação do território que provocaram construções de armadilhas espaciais que vão ser detonadas com um evento climático extremo, no caso, por exemplo, uma chuva forte, ou, nesse caso, uma falta de manutenção, de fiscalização que faz romper uma obra de engenharia. Então, são essas condições, essas armadilhas espaciais que vão expor determinadas populações a um risco de um evento catastrófico, né? De uma periculosidade, seja técnico-industrial ou seja uma periculosidade natural. E que poderia ter tido um impacto menor se, por exemplo, a questão do alarme, da sirene tivesse soado. Mas uma coisa que eu, por exemplo, Mário Neto, como cidadão comum, não entendi até hoje, talvez o telespectador, talvez alguns não tenham percebido isso, não tenham entendido, como você coloca um centro administrativo de uma barragem daquela abaixo da barragem. Né? Era previsível que se a barragem rompesse, como aconteceu, tudo viesse abaixo, quer dizer, não haveria tempo hábil para se acionar a sirene, o alarme. Eu estou equivocado como cidadão comum, como observador ou não? Claro que não. Você está correto, é uma questão de senso, de lógica comum, senso comum, a gente não admitir que uma empresa do porte dessa empresa responsável pela catástrofe, com um corpo técnico de engenheiros altamente qualificados, fizesse um projeto que colocasse já de imediato um restaurante e um centro administrativo abaixo de uma barragem que, com a tecnologia dos anos 70, já completamente defasada, em quase todos os países do mundo proibida, e até no Brasil também ela já tá proibida. Várias outras barragens estão também com essa condição. Xingó, aqui em Pernambuco, entre Alagoas e Sergipe, mas que todos conhecem. Nós temos a cidade de Piranhas, que fica imediatamente após a barragem, que tem 120 metros
de altura, né? Então, claro que Xingó é um tipo de tecnologia de concreto que não oferece os riscos que ofereciam essa barragem que se rompeu. Estamos falando de tecnologias construtivas completamente diferentes, né? Mas que colocar em risco os seus empregados foi um crime premeditado, na minha opinião, né? A empresa conhecia os riscos que ela trabalhava. Quando a gente trabalha com desastres e um grau de risco, seja ele alto, médio ou baixo, são situações em que nenhum grau de risco pode ser admitido. Como é que nós vamos admitir o risco de que o Rio São Francisco seja contaminado por metais pesados? Um rio que já é tão sofrido, que sofre despejos de esgoto primário de várias cidades ao longo da bacia, que tem vários sistemas de irrigação, inclusive a própria transposição do Rio São Francisco. Um rio que sangra em muitos momentos e que suas veias estão abertas e que talvez agora, além de veias abertas, estejam contaminadas. Existe essa dúvida. E aí é bom que você esclareça essa questão para que a gente possa também analisar na questão econômica, no viés econômico, isso aí, esse impacto. Há quem diga, vai chegar, não vai chegar. Chega ou não chega finalmente ao Rio São Francisco? Bom, desde o início O que é que chega e o que é que não chega? Porque dizem, a lama não chega, mas é só a lama? Ok. Bom, desde o início nós já defendíamos a ideia de que essa contaminação chegará ao Rio São Francisco. Na minha opinião, ela vai chegar até a Foz do Rio, em Piaçabuçu, Alagoas, mas o que vai chegar não é essa lama tóxica. A lama parou, de acordo com as imagens de satélite que a gente tem trabalhado, que a gente tem pesquisado, ela parou na margem direita do Paraupeba. Paraupeba é um dos principais contribuintes do Alto São Francisco, é um rio grande, né, que chega até o Rio São Francisco, e a partir desse ponto as imagens mostram que essa lama ela está sendo diluída nessa água em alta concentração e esses materiais estão sendo levados pelo Rio Paraupeba em direção... Pela água. Pela água. A lama ela não atravessou a margem do Rio Paraupeba, mas ela seguiu de uma forma diluída. Como é que a gente observa isso? É porque no ponto de contato com o Rio Paraupeba, o rio antes, na imagem, ele está escuro, o que significa, pelo tipo característico dessa tecnologia, que nós temos águas limpas e profundas e imediatamente após essa água fica clara. Então isso significa que tem turbidez, que tem elementos em suspensão em alta concentração. Esse material está percorrendo o leito do Rio Paraupeba, já atingiu o município de Pará de Minas, a Secretaria de Saúde de Minas já proibiu o consumo, qualquer tipo de consumo dessa água, os peixes estão morrendo nessa área, então ele segue em direção à usina de Retiro Baixo, que de uma forma acertada ela foi paralisada suas atividades, para que a gente tenha uma condição de utilizar essa grande obra de engenharia, que é essa usina, para tentar reter a maior parte desse material, para que ele se deposite no fundo dessa represa, mas em algum momento ele tem que verter, porque é um rio que tem seu fluxo d'água. Em algum momento ele verterá, então parte ainda são níveis de concentração diferentes, em efeito cascata, e esse fluxo vai chegar até a margem mais próxima da grande represa de Três Marias. Chegando na represa de Três Marias, nós estaremos fatalmente com o Rio São Francisco contaminado, porque a represa ela se situa no leito do Rio São Francisco. Então, essa é uma grande preocupação de todos nós. Que impacto terrível isso aí, então. O impacto econômico ainda está por ser analisado, né? Isso, se do ponto de vista físico, você pode admitir que, como a imprensa tem falado, né, de uma forma geral, que serão décadas para recuperar toda a área, né? Os impactos econômicos decorrentes disso também serão necessitará de muitos anos para a sua recuperação, e a intensidade vai depender de algo como o que o professor acabou de falar. Se isso traz prejuízo para o São Francisco e, consequentemente, para toda a região Nordeste,
né? Os danos são, do ponto de vista econômico, incalculáveis. O que se sabe é que o sofrimento social será muito elevado, né? Em todos os níveis, tanto do ponto de vista privado quanto do ponto de vista público, né? O que eu fico perplexo, e acredito que boa parte da população brasileira, diante do fato, é que quanto custa o cuidado? Quanto custa a tecnologia, tanto do ponto de vista da análise ex ante, né, antes de ocorrer, do ponto de vista preventivo, não apenas, por exemplo, o exemplo que o professor deu aí da imagem, quer dizer, não apenas do ponto de vista físico, onde o custo provavelmente é maior, mas que também não se justifica não fazê-lo, quanto do ponto de vista da prevenção, por simples acompanhamento da imagem. Observe, há 200 barragens do mesmo tipo, com elevado risco de ocorrência. Se a gente pensar na probabilidade disso ocorrer, que já seria uma análise conservadora, porque eu acredito que nós não tenhamos uma distribuição de probabilidade para cada uma dessas barreiras, saber qual é a possibilidade, a percentagem. E quando você não tem percentagem, quando você não tem números, você não está lidando com risco, você está lidando com incerteza. E você, na incerteza, não pode calcular. Então, como é que você lida com a incerteza nessa magnitude? Se a gente imaginar um caso de uma barragem, nós podemos desenvolver para 200, ao todo parece que são mais de 400 no Brasil, boa parte em Minas Gerais, mais de 300. A maior parte. Né? Então, quer dizer, se você imaginar o risco, a incerteza que está sendo, que envolve esse tipo de atividade econômica, será que vale a pena trocar divisas em contrapartida da vidas por divisas? Não tem justificativa econômica nenhuma que caiba nesta conta. Né? Você não tem condições, porque o que se está se fazendo, tudo mais. Foi o que se fez com Mariana. A negligência decorrente de raciocínios que são puramente falaciosos dessa natureza, dizendo que vai prejudicar emprego, que vai... Tem realmente os custos, e os custos são esses. Né? Mas como que a gente pode comparar esse tipo de custo com o custo da prevenção? Qual é o executivo? Por que dá milhões de reais por ano? Talvez há quem fale de dezenas de milhões de reais por ano para um presidente, para uma diretoria dessa. Se eles não embutem o custo e o risco de assumirem a responsabilidade em todos os níveis, inclusive criminal, de um evento como esse. Então é muito fácil você ser indicado por um político para assumir uma empresa dessa, estabelecer uma administração negligente com a vida humana, com os custos econômicos, sociais, ambientais, em cima do conjunto de animais e da vegetação naquelas áreas potencialmente atingidas. E se caso acontecer um acidente, isso não significa nada de termos de prejuízo para essas pessoas. Então, qual é o custo econômico, financeiro de uma prevenção que justifica a negligência dessa magnitude? O que eu acho que está por trás além de uma indicação, o fato de uma indicação estar estabelecendo gestores que não têm nenhuma capacidade técnica, não têm nenhuma capacidade do ponto de vista científico nas suas respectivas áreas para estar administrando uma coisa dessa magnitude. Qualquer conta elementar mostraria que a prevenção era muito mais barata para a própria empresa do que você correr o risco. Mas lembre-se, eu não estou falando de risco, estou falando de incerteza. É o total escuro diante da ganância puramente irracional. E a gente vai continuar discutindo a respeito dessa questão daqui a pouquinho, no segundo bloco do programa Em Off de hoje. Chegamos ao segundo bloco do programa Em Off desse domingo, discutindo a respeito dos desdobramentos da tragédia lá de Brumadinho, em Minas Gerais, que podem chegar aqui à região do São Francisco e podem trazer também prejuízos para todos nós pernambucanos e nordestinos como um todo. Nós convidamos para esse programa, para discutirmos a respeito dessa questão, o Neison Freire, que é pesquisador da Fundação Joaquim Nabuco, tem pós-doutorado, Neison, em gestão de riscos aos desastres naturais, é especialista nessa questão
pela Universidade de Buenos Aires. E também o nosso Guerino Edécio, que é economista, está analisando esses impactos, né, Guerino, em relação a isso que está sendo colocado. Bom, outra dúvida que surge é a seguinte: essas pessoas todas, esses animais que tiveram esse contato inicial com essa lama, com resíduos, né? Enfim, qual a situação deles daqui para frente? A gente sabe que, por exemplo, quando se tem um contato com um produto radioativo, fatalmente a pessoa ou o animal vai sofrer lá na frente algum problema mais sério. Neste caso de Brumadinho, essa lama, ela é tóxica, muito tóxica? Ela causa algum problema posterior? Bom, ela é tóxica, o grau de toxicidade vai depender da empresa revelar para nós, pesquisadores, de que materiais elas estão... E não se sabia ainda de que material? Bom, como um dado revelado ao público, não. Isso não era uma coisa que, por exemplo, deveria ser obrigatória? Por exemplo, esta represa tem os produtos tal, tal e tal. Em caso de acidente, o antídoto é o tal, tal e tal. Enfim, como existem nos produtos inflamáveis, como existem nos artigos venenosos, nos venenos, enfim. Não deveria ser assim? Claro, porque se nós estamos trabalhando com essa gestão de risco, nós deveríamos ter já esses dados conhecidos, né? E no seu teor em que elementos nós estamos falando para que na ocorrência de um desastre, isso é antecipação, tais medidas deveriam ser tomadas, né? É claro que a empresa sabe o que ela tem, né? Seria uma ingenuidade a gente imaginar que uma empresa não conhece o que ela tem. Agora, essas informações não estão reveladas. Então, isso mostra, Mário Neto, que existe uma necessidade da gente rever o marco regulatório. Não somente de a operação, legislação brasileira em relação a essa questão. De fiscalização dessas barragens, né? Desse tipo de risco, desse tipo de construção que pode colocar populações e sistemas produtivos, como o professor mencionou no bloco anterior, em risco. Imensas cadeias produtivas, cadeias simples, cadeias complexas, estão expostas agora a riscos que não estão mapeados na bacia do Rio São Francisco. Quer dizer, nós estamos falando desde pequenos produtores que estão ali, cujas atividades remontam ao tempo de colonização. E a gente vê ali ao longo daquela margem toda da lama, algumas plantações, pequenas plantações. Já imaginou isso prejudicando aqui a irrigação pernambucana? Exatamente. Isso leva à questão que vai desde o pequeno produtor até o grande agronegócio exportador. Então, isso colocou agora em risco, aí estamos falando agora numa dimensão econômica, não é, professor? O risco econômico agora de que um enorme esforço de desenvolvimento regional que foi feito nas últimas décadas, especialmente no nosso polo irrigado de Petrolina Juazeiro, colocando em risco todo esse esforço de décadas, né? De décadas com desdobramentos ainda não conhecidos. Não conhecidos. Né? Então a gente não sabe que grau de contaminação vai ter, vai. A gente não sabe por quanto tempo, porque, Mário Neto, veja, não é difícil do nosso telespectador observar que esse material, essa lama, lá na Fundação Joaquim Nabuco, nós calculamos em 3,5 km², ela não está mais contida numa obra de engenharia. A barragem rompeu, ela está exposta ao meio natural. Então ela tem contato com os animais, com a fauna, com a flora, não só nas suas margens. Então são ondas de contaminação que ainda precisam ser estudadas, mas que ela vai sofrer o efeito, por exemplo, das chuvas. E nós estamos no período chuvoso do Alto São Francisco. O Alto São Francisco, ele é a região de principal recarga hídrica do sistema. Logo após o Alto São Francisco, ele vai atravessar o nosso sertão, o nosso semiárido, com poucos contribuintes. O Paraupeba, por exemplo, ele não é um rio pequeno. Esse rio que já está... parte dele está tão morto quanto o Rio Doce, né? Ele é um rio que é capaz de gerar energia. Tem a hidrelétrica de Retiro Baixo que está ali. Então não dá para parar esse rio. Então a chuva que está caindo, tem chovido, a imprensa tem mostrado isso, chuvas torrenciais. Em alguns dias de resgate teve prejuízo do resgate por conta da chuva que foi forte. Até granizo, né, Caio? Então essa chuva, né, pelo relevo, pela gravidade, ela cai nesse sistema de drenagem, que é a bacia hidrográfica do Rio São Francisco, e toda a chuva que cair nos limites dessa bacia será, de alguma forma, carreada para o seu rio principal.
E qual é o rio principal da bacia hidrográfica do Rio São Francisco? É o Rio São Francisco, né? Então isso é fato, isso é um dado geofísico, isso não é uma opinião política, né? Então é preciso que tenhamos em conta de que ainda há algo que possa ser feito numa situação emergencial, medidas podem ser tomadas, né? Uma delas, na minha opinião, como pesquisador, é a decretação do estado de emergência em todos os municípios que, no mínimo, tenham contato direto com o leito principal do São Francisco. E a partir dessa decretação de emergência, o que é que deveria ser feito para minimizar essa contaminação? Bom, isso pode levar até um estado de calamidade pública, onde existe flexibilidade na legislação, por exemplo, Mário Neto, para a aquisição de filtros especiais para as estações de tratamento de água ao longo da bacia, porque os que estão lá certamente não tinham previsto essa necessidade de fazer filtragem nesse material que vai ser contaminado nessas águas. E existem estações ao longo desse percurso aí? Existem dezenas de estações. E elas estão, né, operacionais? Todas Bom, elas? aí existem estações de coleta de água. Então, uma outra situação que a gente recomenda, que é nesse sentido que eu acho que está a sua pergunta, que são as estações de monitoramento da qualidade da água. Porque a gente precisa acompanhar essas manchas, essa pluma de contaminação. Ela não vai que nível se está desenvolver. chegando essa contaminação em cada ponto? Né? Pronto, exatamente. Então, existem dados que estão publicados que entre Três Marias e a Foz de São Francisco, mais ou menos 2.700 quilômetros, a gente tem cerca de 40 estações de coleta para análise de água, né? Então, de início, a gente recomenda o quê? O adensamento, colocar mais unidades de pesquisa e modernizar, por exemplo, que esses dados venham por telemetria, para que a gente possa... E depois que a gente saiba o que fazer com esses dados, para poder resultado. Mas o que nos causa assim, maior preocupação, Mário Neto, é que tivemos a informação recente de que essas 40 que já existem, que estão lá, a maior parte está inoperante. Por quê? Não tem manutenção. Porque não tem manutenção. O mesmo problema que rompeu a barragem, né? Então isso, assim, como pesquisadores, nos leva à constatação de que isso está relacionado com uma cultura do risco pouco desenvolvida na nossa sociedade, que não é um privilégio, entre aspas, de Pernambuco ou do Brasil. Eu tenho contato com pesquisadores de vários países da América Latina e isso ocorre com características e graus variados em vários países. Porém, existem países que têm adotado ações para fazer uma prevenção, uma antecipação para situações de desastre, onde essa cultura do risco está mais desenvolvida com a nossa. Para não ficar muito distante, eu posso citar, por exemplo, o Chile e a Argentina. Chile com os problemas ligados a terremoto e vulcanismo e a Argentina com inundações, assim como a gente tem aqui na nossa zona da mata. Uhum. No Chile, uma das soluções que eles adotaram, lá o país, 90% do produto interno bruto do Chile vem da extração do cobre, que é um minério, assim como esses que a empresa extrai, tanto em Carajás como em Minas Gerais. Parte desses recursos da extração, eles criaram um fundo internacional, é dinheiro que é depositado em bancos suíços, para que, no caso de um terremoto, onde toda a estrutura administrativa fica inoperante, esse dinheiro não pode ficar no Chile, se possa fazer uso de um dinheiro emergencial, que não dependa ainda de grandes protocolos. Isso daí é, por exemplo, uma ação que o Chile tomou. Que não existe no Brasil, por exemplo. Isso não existe de jeito nenhum. Não temos nenhum fundo de desastre aqui. Temos alguns fundos pouco utilizados, né? 2% do fundo que foi reservado para isso foi efetivado no Brasil. Esses são dados até 2017. Vindo daqueles desastres de Angra, né? Enfim... E alguns recursos foram utilizados nesse muito pouco recurso do montante disponível na LOA, na Lei de Orçamento da União. 2% do recurso foi executado, né? Foi feito ações. Então, às vezes, Mário Neto, não é tanto que falta dinheiro, falta capacidade de executar o recurso,
Né? Isso tem a ver Falta planejamento para com governança, com gestão. Né? Então, isso precisa realmente ser melhorado. A Argentina avançou por outro lado. Ela criou uma plataforma nacional de gestão de risco. Eu estive em vários momentos em reuniões de governo em Buenos Aires, aí como estudante da Universidade de Buenos Aires. E o que é que eu observei? Primeiro, é uma mesa, uma longa mesa, enorme mesmo, onde tem assento todos os ministérios. Então não tem essa história de só Ministério de Minas e Energia, Ministério do Interior, nem meio ambiente. Não, todos estão relacionados com o problema. Algumas prefeituras avançaram nisso também, Blumenau, Recife também. Né? Tem também representantes das províncias, que são os estados deles, e representantes de associações de ministério, e um que me chamou especial atenção, que foi o representante dos bancos privados. E eu perguntei, mas por que tem um representante dos bancos nessa reunião? Porque lá eles partem do princípio que se um município desenvolve um plano estratégico de gestão de risco a desastres, ele pode estar apto a uma apólice de seguro, para que no caso de um desastre ele possa fazer uso desse recurso de imediato. Mas não é tão simples, porque como toda apólice, por exemplo, quem tem um carro e compra uma apólice, a gente renova ela anualmente. Uma apólice de seguro de desastre também é renovada. E vai depender de quê? Bom, quando a gente trabalha com gestão de risco, e aí está associada a essa cultura, ela é constante. Os treinamentos para terremoto no Japão vêm desde as criancinhas da escola. Isso de geração em geração cria essa cultura. Então, se o município anualmente não continuar com suas ações de planejamento em relação ao risco, ele não fica mais apto a essa apólice, por exemplo. Você vê a questão econômica, quer dizer, se houver um planejamento sério, né, uma articulação correta, né? Você tem como fazer. Dinheiro tem, recursos tem. Isso é que dói, né? É saber que nós temos condições de prevenir uma tragédia como essa, que não se deveria pensar, por hipótese nenhuma, principalmente depois de Mariana, né? E agora a repetição. Eu gostaria de chamar a atenção para um outro aspecto que tem sido discutido também, de uma forma geral, que se relaciona com o aproveitamento da situação para se discutir a questão da privatização, a questão de ter uma postura mais liberal, não é? E, na verdade, o que está por trás é outra coisa. Né? Quer dizer, é uma forma espúria você discutir um assunto nesses termos diante dessa pressão emocional, né? E perplexidade, né? De toda a população. Por quê? Porque a gente tem que remontar isso não ao argumento a favor ou contra a privatização ou a liberalização da economia. Né? Se nós voltarmos para o processo de privatização da própria Vale, né? Como é que se discutia antes? Você tinha economistas que diziam, não adianta você ter riquezas que não são aproveitadas, né? Estão adormecidas lá no fundo da terra, então, ou dos rios. É um argumento válido, tá certo? A questão é qual é a forma que tem se dado essa privatização. Porque muitas vezes a imprensa coloca dizendo, olha, isso estava orçado para ser vendido por X e foi vendido por X mais delta. De tal forma que houve um ágio e a sociedade brasileira ganhou porque foi vendido muito mais caro do que o que estava previsto. O que é escondido até da imprensa é o fato de que quando você tem um incremento nesse ágio, no valor que está sendo colocado à venda um patrimônio público, muitas vezes é justamente por conta do afrouxamento das condições que estariam baseando aquela negociação. Na hora em que você diz, eu vou vender, mas você tem que fazer um programa de investimento, inclusive com relação à segurança, durante 30, 50 anos, dessa natureza, aí você retira isso, então perante os compradores, aquilo passa a ser algo extremamente interessante, porque você está tirando custos que seriam obrigatórios dentro do processo licitatório, lá da venda, ou do processo de privatização, concessão, seja o que for, e está colocando para a população aquele risco que não caberia a ela. Então, o que está errado não é um processo de privatização. O que está errado é que propinas, corrupção, que estão no nosso, digamos assim... Na cultura da mesmo. Cultura, assim, eu diria assim, permissiva por parte da sociedade brasileira. Nós permitimos que isso aconteça.
Isso não deveria ser permitido pela sociedade. Eu vou depois fazer uma conexão disso com outro evento que ocorreu, que vai na mesma linha, mas em outro campo, né? Mas o que acontece é o seguinte, você começa a liberar custos e aí daqui a pouco você tem desastres. Isso ocorre em nível estadual, federal e municipal. Qualquer empresa privatizada vira um monopólio, quando se trata de empresas com esse nível exigente de capital e tecnologia e recursos. E aí você passa isso para um grupo privado e um monopólio na mão do setor privado é muito pior do que um monopólio na mão do Estado. Isso é evidente. O que é que você tem que fazer para compatibilizar as duas coisas? Você tem que criar um Estado que seja regulador. O Estado deixa de ser um capitalista exótico, querendo produzir o que ele não tem competência para produzir, gastando dinheiro onde ele não sabe gastar, fazendo um produto que ele não sabe fazer. Ele deve delegar isso para o setor privado, não tem nada de errado com isso. Agora, ele deve criar, paralelamente, uma estrutura de regulamentação, de fiscalização, que não permita a esse monopólio, a esse grupo detentor daquele poder, digamos assim, explorar a população em termos de risco. E uma fiscalização isenta, independente, enfim, totalmente. Como não vemos hoje nas agências reguladoras, pelo menos algumas aqui no país. O que significa que o comum é a nossa digamos assim, leniência com relação a esse tipo de problema. Bom, e daqui a pouquinho, no terceiro e último bloco, a gente continua discutindo a respeito dessas questões, com o que fazer, então, daqui para frente, para que a gente possa minimizar esses problemas todos. Chegamos ao último bloco do programa em off desse domingo, discutindo a respeito dos desdobramentos da tragédia lá de Brumadinho, em Minas Gerais, que não se limitam ao estado de Minas Gerais, aquele setor, aquela região, e sim tem a ver também com a região Nordeste e com o estado de Pernambuco. E para isso nós convidamos o Neison Freire, que é pesquisador da Fundação Joaquim Nabuco, tem pós-doutorado em gestão de riscos aos desastres naturais pela Universidade de Buenos Aires, também o Guerino Edésio, que é economista, está analisando também esse impacto econômico aqui conosco em relação a tudo isso. Bom, a gente falou rapidamente de agências reguladoras. Existe uma agência reguladora no Brasil hoje nessa área? Bom, para surpresa de muitos, né, existe a Agência Nacional de Mineração, uma agência muito pequena, poucos funcionários, com uma responsabilidade enorme e, inclusive, para cuidar de um setor muito poderoso, um setor muito rico. O Brasil é uma potência mineral, né? E nós não podemos ser contra uma exploração racional, controlada desse patrimônio nacional. Isso traz riqueza também aos locais e à própria economia do país. Mas ela precisa ter um controle externo e que essas agências sigam a sua premissa de como elas foram criadas, para serem agências independentes, né? Para que elas tenham liberdade de poder fiscalizar toda a atividade aos quais elas estão dedicadas, nesse caso, a mineração. Agora, colocando o pé no chão, diante do que já aconteceu, aí não tem mais como consertar, enfim, já colocávamos aqui, o senhor colocava a respeito da importância de se decretar um estado de emergência ao longo desse percurso todo aí, para que providências possam ser tomadas. Providências que deveriam ser tomadas só pelos municípios e estados, pelos municípios e estados e a União. Qual a sua opinião? O que é que deveria ser feito a partir de agora? Qual deveria ser o cronograma? Bom, na minha opinião, como pesquisador, primeiro a gente tem que levar em conta que o Rio São Francisco, o chamado Rio da Integração Nacional, ele é o único rio que tem exclusivamente brasileiro. É a única bacia que tá exclusivamente no território nacional. Então, eu acho que precisa ser federalizado essa questão, né? Não é uma questão só dos municípios, nem só dos estados. Isso deveria vir um decreto federal, para que também pudesse haver, nesse momento emergencial, reuniões estão ocorrendo, reunião do Comitê da Bacia de São Francisco está ocorrendo hoje em Belo Horizonte também, mas é preciso que estejam presentes agora, ampliar esse debate com a sociedade, com essas populações, tanto as populações tradicionais, que serão certamente as de maior vulnerabilidade social, aquelas que serão mais atingidas, terão mais dificuldades de reagir
aos possíveis desdobramentos desse desastre, mas também aos representantes das empresas que têm atividades econômicas ligadas à Bacia de São Francisco e também representações de meio ambiente. Afinal, nós estamos falando de ecossistemas que são endêmicos, que só ocorrem na Bacia de São Francisco, espécies que só existem na Bacia de São Francisco, cuja contaminação, possível contaminação com metais pesados, pode comprometer a reprodução de toda a fauna aquática, né? Então, isso pode levar a desdobramentos que ainda precisam ser vistos. Então, ações precisam ser tomadas no sentido de colocar o debate por imediato. Existem ações legais, ações também que precisam de atenção com relação a o que cada município pode fazer para evitar que suas atividades, o seu consumo de água tenha impactos com relação a esse desastre. Uhum. E aí seriam necessários recursos, esses recursos, há algum tipo de previsão de recursos para a utilização? Eu acho que a própria Vale, né, no que compete a ela, tem recursos demais para isso. Eu só queria chamar a atenção, do ponto de vista econômico, para o que aconteceu com o valor da empresa no mercado. Né? É um aspecto que eu acho que, diante das mortes, é um aspecto secundário, né? E do impacto ambiental ocorrido e potencial, mas que é um aspecto que está sendo colocado como se fosse uma contrapartida. Por exemplo, o fato de a Vale vai indenizar por R$100 mil cada familiar que teve um parente morto, coisas desse tipo, ainda a título de doação. Não é? Não ainda da indenização. Não, porque, na verdade, Mariana tem muita gente que nem sequer foi reconhecida como vítima. Há 3 anos atrás. A nossa justiça, a minha observação se refere, desde o começo, à questão institucional. Não é? As nossas instituições, elas não permitem que o brasileiro viva tranquilo. É isso que nós precisamos, enquanto sociedade, percebermos. Não é? Veja que um outro evento que é fora do âmbito da mineração, mas que causou essa perplexidade no brasileiro, que teve consequências políticas, na minha visão, foi o que aconteceu na Boate Kiss, lá em 2013. De repente, a sociedade se deu conta que, por falta de fiscalizações mínimas por parte de uma prefeitura, ou do governo do estado, ou da federação, um acidente como aquele pode ocorrer matando centenas de jovens. Isso, de alguma forma, na minha visão, eu acompanhei o noticiário da época, até a eclosão do que aconteceu em junho de 2013, que foram aquelas manifestações em todo o país por jovens da classe média que estavam perplexos diante de outro absurdo, que era aquele gasto com campos de futebol, etc, por ocasião da Copa. Não é? Aconteceu Mariana, pouco tempo depois, 2015, novembro de 2015, e o que aconteceu em termos de repercussão, de punição? Novamente, nada. E, novamente, o que é que a sociedade percebeu? Falta de fiscalizações adequadas e suficientes, né, para esse tipo de exploração econômica. Talvez tenham causado a falta da manutenção. Não tem fiscalização, não precisa ter a manutenção, né? Exatamente. Desleixo aí com a questão da manutenção. Eu diria até que houve uma coisa, e é esse ponto que eu quero destacar. A negligência do ponto de vista legal, do ponto de vista da punição, e tudo mais que se refere àquele evento, levou a essa tragédia. A gente diria o seguinte, ocorrida Mariana jamais acontecerá. Inclusive, esse foi o lema do presidente. Mariana, jamais, né? Nunca mais. E ele instituiu isso formalmente. O presidente da Vale, o atual presidente da Vale. E o que aconteceu foi o seguinte, paralelamente a isso, a empresa que teve uma queda de ação, do preço do valor da ação naquela época, depois ela multiplicou por mais de 3, para ser mais preciso, em torno de 3,5 vezes o valor que ela tinha antes do acidente. O que é que isso pode estar refletindo? Está refletindo, sem dúvida, o preço das commodities, do minério de ferro no mercado internacional, que explodiu nessa época. Evidentemente, a Vale vai refletir na cotação de situações essa subida desse minério no mercado internacional. A desvalorização da moeda nacional, ou seja, as empresas exportadoras, elas ganham quando há esse tipo de mudança macroeconômica. Isso ocorreu também. Evidentemente que boa parte desse valor triplicado está associado com esses dois eventos,
né? O valor da commodity e o valor da taxa de câmbio. Mas eu não tiraria, eu não desprezaria o impacto inexistente do ponto de vista de multas, de indenizações, que ocorreu pós-Mariana. Então, na verdade, você fica livre de toda a possibilidade de ter um custo em função da exploração exacerbada, sem os devidos cuidados, com tecnologia obsoleta, por um lado, e por outro lado, as condições internacionais são favoráveis. A empresa multiplicou em 3 anos. Você multiplicar o valor de mercado da empresa em 3,5 vezes é algo simplesmente impactante. E agora, o que aconteceu, isso pode ter sido fruto justamente dessa negligência, né? Então, a pergunta agora é, quais são os potenciais, pensando naquilo que eu falei anteriormente, da Boate Kiss, quais são os potenciais riscos políticos? Os riscos políticos são evidentes. Quer dizer, toda a vertente desejada pela sociedade brasileira, que era tirar do colo do Estado ineficiente e corrupto boa parte das atividades que a ele não cabia, agora você vai ter, como eu falei anteriormente, uma gritaria no sentido contrário. E de forma inadequada, de forma espúria, de forma oportunista, né? Mas que vai se refletir nesse Congresso que toma posse agora. Isso eu não tenho a menor dúvida, dificultando aí, eu não diria reformas específicas, mas, de uma forma geral, a postura e o tom de um Estado mais liberalizante que a sociedade toda deseja, né, expressando isso na última votação. Então, quer dizer, riscos econômicos, riscos políticos, riscos sociais, riscos de vida humana. Eu não entendo porque até agora a presidência e os diretores da Vale não estão presos. Porque o que se alega nesse tipo de prisão emergencial é a capacidade que essas pessoas, ou as pessoas que são acusadas de alguma coisa, têm de modificar ou prejudicar a própria investigação. Será que esse grupo, nessa instância, não tem capacidade de modificar o que aconteceu de forma a prejudicar essa investigação? Uhum. Bom, e aí vamos voltar sobre a questão imediata que tem que ser tomada, as medidas imediatas. Essa decretação de estado de emergência, algumas atitudes a serem tomadas. Agora, isso depende também do meio político. Por exemplo, o Congresso Nacional começou agora o ano legislativo, a nova legislatura, né? Com novos senadores, novos deputados federais, os deputados estaduais nos estados, enfim. É preciso que eles comecem a se mobilizar também para discutirem essa questão, é preciso que a sociedade se mobilize, vários setores comecem a discutir, a Fundagem, por exemplo, comece a discutir a respeito desse assunto para que essas medidas sejam tomadas de forma mais rápida, menos burocrática, para evitar os impactos maiores? Bom, todos nós ainda estamos chocados, né, pelo desastre, mas o fato é que ele ocorreu justamente no início de um novo governo, de uma nova legislatura. E reacendeu o debate sobre a segurança desses empreendimentos, a maneira como o capital explora determinados ativos que a gente tem no nosso patrimônio ambiental, mas também reposiciona a discussão sobre uma possível flexibilização nas leis de proteção ao meio ambiente, né? Então, esse desastre ele é diferente de Mariana. Algumas reações foram mais imediatas do que Mariana. Por exemplo, esse bloqueio de recursos já volumosos dos ativos do caixa da empresa. Pessoas foram presas, infelizmente foram os engenheiros, né? 5, 7, não são suficientes, concordo plenamente com o professor. Nós temos uma discussão nesse grupo de Buenos Aires, que reúne vários colegas, e chegávamos, por exemplo, à conclusão de que enquanto ninguém for preso, isso não vai se resolver, isso não vai adiante, né? É preciso prender pessoas que são responsáveis por isso e que não possam modificar provas dessa negligência que houve, até para não contaminar todo o acervo técnico que existe lá, que trariam evidências ao processo judicial, né? Então, isso está relacionado, Mário Neto, a todo esse quadro de pós-desastre que nós estamos vendo agora. Então, não basta decretar estado de emergência.
Esse seria uma das recomendações. Não basta apenas paralisar as atividades da usina e essa instalação dessas membranas no rio Paraopebas, conversando. Já há um consenso entre colegas da universidade de que o rio será contaminado. O discurso do governo mudou. Né? Veja, até então, até o início dessa semana, diziam que não, jamais o Rio São Francisco será contaminado. Bom, ontem já teve reunião de governo para discutir possível contaminação do rio. Bom, se você fala da análise do discurso, você vê que já se mudou o tom. Mas essa preocupação precisa ser mais rápida, não? Falta celeridade. Para minimizar os impactos. Está tudo muito devagar. Eu acho que precisa realmente a gente ter... não dá para esperar que o Oceano Atlântico seja contaminado na Foz de São Francisco. Que foi o que aconteceu. A contaminação do Rio Doce chegou em Abrolhos. Um santuário, né, de várias espécies marinhas, pássaros, animais marinhos. A gente vai esperar que isso chegue à Foz do Rio São Francisco. E por coincidência, eu tive há 20 dias atrás, justamente na Foz do São Francisco. Um rio que tem toda a sua diminuição de vazão. Antes, a água doce do Rio São Francisco tornava o mar doce até 20 quilômetros, chegava essa água. Então você tem um comportamento da fauna e da flora aquática para essa água salobra, essa água doce. Agora, Mário Neto, é a água do mar que invade 5 quilômetros para dentro do São Francisco. Já 5 quilômetros, a informação que eu tinha, a última informação era que era 1 quilômetro, não, chega assim. Não, são 5 quilômetros. E água salobra na Foz do São Francisco. Pode ir a Piaçabuçu, lá você faz os testes na Foz do São Francisco, existe toda uma dinâmica, né? Nesse movimento aí dessas águas. Alagoas ganhou terras na forma de dunas, que são improdutivas, e mesmo porque é uma área de preservação permanente, enquanto Sergipe perdeu. Por quê? Porque o rio perdeu força. Porque, olha, eu tive nas pesquisas da Fundação Joaquim Nabuco, que você mencionou, nós pesquisamos a Caatinga. Eu estive no norte de Minas, foi quando eu tive a oportunidade também de conhecer essa região de Brumadinho, e lá em Itacarambi, uma cidade de 5 mil habitantes, existem enormes problemas com atividades do agronegócio. Lá é plantação de eucalipto, que está fazendo um rebaixamento do lençol freático, que por ali passa o Rio São Francisco. E Mário Neto não é uma figura de linguagem. Nessa cidade de Itacarambi, primeiro você tenta comer um peixe, não existe peixe, só peixe congelado que vem de cultivo de tilápia em tanque-rede. Não tem mais peixe do São Francisco ali. Entrevistamos vários moradores que declararam que não tem, pessoas que moram 30, 40 anos ali, que o rio não tem mais a água, não tem mais a cultura de vazante, né? Porque o rio já não enche e volta. E nessa altura de Itacarambi, é possível atravessar o Rio São Francisco com a água pelo joelho. Então ele já está um rio que tem um volume que está reduzido, que está poluído. Ele e que não já merece. foi desviado para a transposição também, né? Quer dizer, já diminui um pouco mais. Diminui, claro. Cada sangramento desse, você tem uma diminuição da vazão. Que coisa incrível isso, né? É muito triste que nós deixemos esse patrimônio para as futuras gerações. Né? Então, é preciso que façamos todos os esforços possíveis, tanto na academia como nas esferas. Não poupemos esforços para que esse material contaminante de Brumadinho seja o mais rápido possível, pelo menos diminuído o seu aporte de toxicidade à bacia do Rio São Francisco. É possível fazer alguma coisa, mas está muito pouco, está muito lento. Você acha que uma instalação de 3 membranas vai resolver esse problema? É lógico que não. Não precisa. Isso é para inglês ver. Bom, o tempo está acabando, estamos precisando encerrar o programa, mas a gente vai voltar a discutir essa questão aqui. O senhor se compromete conosco para que a gente possa voltar a discutir essa questão? Sim, claro. Em outros momentos? Lógico. Acompanhando a evolução dessa coisa toda? Nós estamos monitorando na Fundação Joaquim Nabuco, dia a dia, por meio de imagem de satélite, em convênio com outras universidades brasileiras e Universidade da França.
Até o momento, a contaminação, a partir dessas imagens, Marinete, ela não chegou a Três Marias, tá? Uhum. Bom, vamos torcer para que, se chegar, chegue em menor escala e que se possa controlar isso aí até o São Francisco. Muito obrigado, então, a vocês participantes aqui do nosso programa Em Off desse domingo. Muito obrigado a você que esteve conosco até esse momento. Um bom restante de domingo, ótima semana e até o próximo programa Em Off.